professora de costura criativa, e na aula de hoje trago para vocês essa linda frasqueira, que é a frasqueira Júlia. Olha só que lindinha, gente. Ela não é grande, então não ocupa muito espaço, né? Tipo, se for carregar em uma mala, alguma coisa assim. Mas cabe bastantinha coisa assim que mulher precisa para carregar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então aqui eu coloquei bastante coisa, creme, desodorante. Olha só que legal, tudo em pezinho. Eu fiz ela impermeável por dentro, se caso vazar algum produto, né? Aí fica protegido, não mancha o tecido, não molha, mala, né? Enfim. Aqui na frente tem um bolsinho de acesso rápido, onde eu coloquei essa paleta e esse pó. E é isso, essa é a nossa aula linda de hoje, com o molde gratuito para vocês. Eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Caso seja a sua primeira vez assistindo um vídeo meu, encontrou esse vídeo por acaso, dá uma olhadinha aqui embaixo do vídeo. Está escrito inscrever-se. Clica para você se inscrever e depois você clica no sininho e escolhe a opção receber todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa aqui no canal, que é toda semana, você vai receber uma notificação do YouTube, tá certo? Tá bom. Bom, gente, então essa é a nossa aula de hoje, tá? Para a gente começar a confeccionar a nossa frasqueira Júlia, primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde, tá? O link do molde está aqui na descrição do vídeo, para quem está assistindo no YouTube. Para quem estiver assistindo no Instagram, deixei o link lá no grupo do Telegram, tá bom? Ou depois vocês podem ir lá no YouTube na descrição e baixar. Pessoal que está me assistindo no YouTube, como é que faz para achar a descrição? Gente, é o seguinte, aqui no vídeo, embaixo do vídeo tem o título, né? Frasqueira Júlia. Ao lado do título, ou um pouquinho abaixo do título, vai ter a palavra mais. Você clica em mais. Clicou em mais, vai abrir a descrição, que é onde eu deixo os links, informações e tudo, tá bom? Então, é clicando nessa palavrinha mais, que vai abrir a descrição e vocês vão encontrar o link para baixar o molde, certo? Baixou o molde. São essas duas páginas, o corpo, o espelho, no caso, né? E o bolso. E aqui na segunda página, que é a página do bolso, tem as medidas adicionais, que é a medida do canal do zíper e a medida do fundo. Você vai fazer a impressão desse molde na configuração padrão ou tamanho real. Recortar em cima do risco preto, não precisa deixar margem de costura, tá bom? Recortou os dois desenhos em cima do risco preto, a gente vai para os materiais. Esse molde do espelho, vocês vão cortar duas vezes no tecido exterior, né? O tecido principal, que é o que fica do lado de fora da peça. Eu escolhi esse tecido, tô usando o tecido tricoline, tá, gente? Tricoline 100% algodão com estampa digital. Então, cortei duas vezes no tecido principal. Você vai cortar duas vezes no tecido ou material de forro e duas vezes na manta R2, tá? Aqui para adiantar, já coloquei as duas vezes do tecido principal sobre a manta, passei uma costurinha em toda a volta, virei, e o forro eu tô usando bagum, que é um material impermeável, ele é uma borrachinha, um plástico, um material emborrachado. Aí do lado de cada manta já coloquei o bagum e passei uma costurinha em volta. Esse material para fazer frasqueira, lancheira, essas coisas é legal porque ele é impermeável, tá? Então se vazar alguma maquiagem, algum creme, alguma coisa dentro da frasqueira, não vai manchar o tecido e nem, por exemplo, se tiver a frasqueira dentro de uma mala, não vai vazar aquilo ali, tá? Então aqui já deixei adiantadinho as duas partes do espelho desse jeitinho. Aí vocês vão pegar o molde do bolso, que é este daqui. Recortou o molde do bolso. O bolso eu cortei duas vezes no tecido e uma vez na manta. Como eu já estava usando manta, tinha sobrado um pedaço que dava para tirar o bolso, então eu fiz com manta mesmo. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer com esse bolsinho, estruturar o bolsinho com TNT 120, por exemplo. Pode ser nylon dublado, tá bom? Não, é um bolsinho que não precisa de muita estrutura, só que também não dá para fazer só com tecido,
porque senão fica muito mole, tá bom? Então, aqui, o que eu fiz? Desse bolso, uma das partes do tecido coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. Aqui, ó, dá pra ver a manta do outro lado. A outra parte do tecido, ela vai ficar soltinha aqui, que a gente vai depois colocar frente com frente e costurar embutido, tá? Então, isso é o que nós vamos cortar com os moldes. Aí, como eu disse, aqui na página, dentro do bolso, tem as medidas do canal do zíper e o fundo, tá? O canal do zíper é a medida de 46 centímetros por 10,5. Olha só. 46 centímetros por 10,5. Eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no material de forro, pode ser tecido ou bagum, uma vez na manta. Aqui, coloquei o tecido principal sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta, tá? A parte do forro fica solta. Então, essa aqui é o canal do zíper. Aí tem o fundo, que a medida é 34 por 12. Esse aqui é o fundo, 34 por 12, e a mesma quantidade de materiais do canal. Uma vez no tecido principal, uma vez no material de forro e uma vez na manta. Também aqui coloquei o tecido sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta. A gente vai precisar de 50 centímetros de zíper, estou usando o zíper número 5, 2 cursores, 28 centímetros de alça, estou usando a alça chique de 30 milímetros. Para fazer o acabamento interno da frasqueira, ela é com acabamento de viés. Como eu vou usar bagum, aí eu cortei aqui 2 tirinhas de bagum para fazer o viezinho, tá? Tem a largura de 8 centímetros, tá bom? Ah, tá um pouco largo para viés? Tá, mas é porque a gente vai dobrar ao meio, que o bagum eu gosto de fazer desse jeito. Dobrar ao meio, passar uma costurinha aqui, que aí ele fica bem mais fácil para fazer o acabamento, tá bom? Se você quiser fazer esse acabamento do viés com viés pronto de tecido, também pode, tá? O que você tiver costume de usar. Viés pronto ou viés aquele boneon, né? Vocês têm costume de usar também, pode ser. E precisa também, gente, dos 2 puxadorzinhos para colocar aqui, ó. Eu não cortei, eu esqueci, eu vou cortar agora. Medida 6 por 6, é um tamanho bom, só pegar aqui. E vamos cortar, então, 2 quadradinhos. Conferir a medida. São 2 quadradinhos de tecido para a gente fazer os puxadores. E é isso que nós vamos precisar de material para fazer essa peça, tá? Temos os kits de materiais no site. Vou pegar aqui. Olha só. Esse aqui é o kit de coraçãozinho, igual a frasqueira que eu mostrei no início do vídeo, tá? O que vai aqui no kit? Tecido principal, tamanho 50 por 75 centímetros. O bagum de forro, que é esse branquinho aqui é bagum, também 50 por 75. A manta R2 vai no tamanho de 45 por 75 centímetros, vai 50 centímetros de zíper, 2 cursores, 30 centímetros de alça. A alça eu coloquei um pouquinho a mais, 2 centímetros a mais, que às vezes desfia a pontinha, aí chegando aí vocês conseguem refilar e dá para tirar o tamanho que a gente precisa, que é 28, tá? E vai as 2 páginas de molde impresso, o desenho do jeito que tá aqui, ó, para vocês recortarem e fazer a frasqueira. Ele vai dobradinho aqui atrás, tá? No site tem essa opção de coração, tá bom? Tem a opção azulejo, que é esse que eu achei lindo aqui, ó. É o que eu vou fazer na live hoje. Olha só. Que lindo. Mesma quantidade de materiais, só muda as cores, né? O bagum em todos os kits são branco, que só tem na cor branco. Todos vão com molde e eu montei esse outro aqui, essa outra opção, são todos com tecidos novos que chegaram essa semana, tá, gente? Ah, esse tecido tá tão delicadinho, tão lindo, ele é floridinho, tem um desenho dos passarinhos, depois eu vou pegar o tecido e abrir para vocês verem. Lindo demais. Então, montei essa terceira opção também. Como é que faz para comprar
os kits de materiais das aulas, você acessa o site www.alinerogerio.com.br. O link está aqui na descrição para quem está assistindo no YouTube. Para quem está assistindo no Instagram, o link está no meu perfil do Instagram. Ou vocês podem acessar direto pelo Google, onde vocês fazem pesquisa pelo celular. Clica no aplicativo do Google e digita lá www.alinerogerio.com.br, vai aparecer o site para vocês. No site eu vendo os kits de materiais e vendo os materiais separados também. Tem alça, zíper, cursor, manta. Só o bagulho que eu não vou ter de meio metro, tá, gente? Porque eu coloquei tudo nos kits que eu montei. Inclusive, esses kits, quem tiver interesse, depois já corre no site, tem 12 unidades de cada cor. Tá? E o cupom de desconto da aula de hoje é a palavra frasqueira Júlia, tudo junto, minúsculo e sem nenhum acento. Vamos lá, então, começar. A máquina de costura que eu estou usando é a Jack A5E. Quem quiser fazer orçamento de máquina, precisar comprar, trocar qualquer máquina industrial, verdadeira, doméstica, procure pelo Maurício Armindo da Costura e Bordados. O contato dele está aqui na descrição do vídeo. Ele é meu parceiro de máquinas, tá? Comprando com ele, dizendo que foi uma indicação, você ganha 5 projetos de aulas pagas, tá bom? Faz a compra pelo WhatsApp ou pelo site e deixa um recado. Ó, é indicação da Aline Rogério, eu vi ela falando na live, passa o contato dela para mim e aí eles vão passar meu número do WhatsApp para vocês entrarem em contato, tá? Para escolher as 5 videoaulas de brinde, tá bom? Gente, eu vou começar aqui pelos 2 puxadorzinhos, dobra ao meio, vinca aqui, abre, dobra as 2 pontinhas encontrando aqui no meio. Se quiser fazer isso no ferro, pode ser também. E dobra mais uma vez. Passa uma costurinha na beiradinha de cá e outra na beiradinha de cá. É muito estranho costurar com o pé que eu não tenho costume. É igual quando a gente quebra o braço. Eu nunca quebrei o braço, eu não sei. Mas quando você não pode escrever, né? Com a mão de costume, tem que escrever com a outra. Nossa, é igual. Por isso que eu reduzi a velocidade da máquina. Por isso que eu adoro jack, adoro máquina que tem controlador de velocidade. Aí eu coloquei a velocidade bem baixinha, porque eu não tô conseguindo controlar o pedal, sabe? Então coloquei para costurar mais devagar. Então, aqui, gente, eu costurei as 2 tirinhas do puxador. Agora eu dobro, junto aqui pontinha com pontinha e passo a costura para já deixar ele assim, no jeitinho. Faz isso com as 2. Se você quiser, pode colocar uma meia argola aqui e fazer uma alça transversal também, né? É uma ideia também, quem quiser. Eu fiz só com a alça de mão, mas fica aí a ideia de fazer com a alça comprida. Então, aqui, os puxadores prontinhos, ó, eu vou deixar reservado aqui do ladinho, tá? E a gente vai fazer o bolsinho. Então, eu vou pegar aqui as partes do bolso, uma parte que está estruturada com manta, outra parte do tecido, vou colocar a estampa de frente com estampa. Aí, aqui você pode pôr alfinete ou prendedores. E aí, a gente vai costurar. Eu vou começar aqui e vou vir fazer a costura. Vocês conseguem perceber, quando vocês cortarem o material, vai dar para perceber melhor. Aqui em cima tem uma curva mais aberta e aqui embaixo é mais fechadinha, tá? Só para vocês entenderem. A curva mais aberta, ela é para cima, tá bom? Então, aqui onde tem essa curva mais aberta, a gente vai vir e passar a costura com um pé de máquina, mas não precisa costurar em toda a volta, porque essa parte aqui, ó, vai ficar embutido na bolsa, não vai dar para ver. A gente precisa também deixar a abertura para desvirar. Então, vou começar aqui, vem, costuro, até o outro lado, tá? Diminuição do comprimento do ponto. Devagarzinho, na curvinha.
Então, passei a costura aqui pela parte de baixo, onde não teve costura, né? Onde ficou aberta, a gente vira todinho pro lado direito, ó, passando o dedo, a mão aqui, ó, para ficar o arredondadinho bem certinho. Se você quiser ir no ferro de passar o ferro, bom também, né? Então, ó, feito isso, agora a gente vem e passa uma costurinha de meio pé de máquina, no mesmo lugar onde a gente costurou aqui, ó, assim, ó, para fazer um detalhe. E ficou assim, tá? Aí a gente vai pegar uma das partes do espelho e encaixa aqui bem certinho, ó, tá vendo? Curvinha com curvinha, vou virar pra mim, tá, gente? Arrumar com o prendedor. Curvinha com curvinha aqui embaixo. E ficou um pouquinho torto. E aqui a gente vai passar uma costura daqui na beiradinha, tá, gente? Só para segurar o bolso. Até aqui, tá? Ó, ficou assim. Se você já quiser colocar os botões, eu coloquei 2 botõezinhos, um aqui e depois aqui no espelho também. Ou se quiser fazer depois com a peça pronta, também dá certo, tá? Vou reservar essa parte, agora eu vou fazer o canal do zíper, né, o fole. Então, eu vou pegar aqui, ó, o zíper, 50 centímetros de zíper, e os materiais do canal do zíper. Já passei no início do vídeo, tá? O que nós vamos fazer aqui? Pegar o zíper, dentinho do zíper de frente para a estampa, ó. Dentinho do zíper, deixa sobrando uma pontinha, vai sobrar do outro lado também. A medida do zíper que eu passei lá é maior justamente para deixar sobrando uma pontinha de cada lado. A gente vai colocar 2 cursores, então um a gente coloca de cá e o outro de cá, tá? Então, alinhou o zíper aqui, deixando uma pontinha de cada lado, vai passar uma costura aqui de segurança, tá? Para dar uma segurar esse zíper aqui. Acelerar. Aumentar um pouquinho, tá devagar, tá demais. Passou essa costura, agora nós vamos pegar o forro. O bagum, gente, ele é branco dos 2 lados. Para quem comprar o kit de materiais, que vai receber esse material aqui junto para fazer o forro, ele é branco dos 2 lados, mas é muito fácil para você perceber qual é o lado direito. O lado direito dele é onde é o plástico lisinho. Do outro lado, ele é áspero, é o lado avesso, tá? Então, a gente pega o lado lisinho, coloca frente com frente aqui e passa uma costura, dessa vez com o calcador de zíper. Coloquei meu parafuso de troca rápida na máquina, viu, gente? Depois de quase 3 meses que eu comprei a máquina, né? Comprei não, coloquei. Inclusive tem no site, tá? Esse parafuso para trocar o calcador. Passou aqui a costura, a gente vai pegar esse forro, ó,
colocar ele para trás, levantou o zíper, ficou assim, ó. Aqui é o avesso, e agora a gente precisa fazer uma costurinha de meio pé de máquina aqui abaixo do zíper, para rebater e também para manter aqui, ó, esse forro bem sentadinho aqui para baixo. Eu sempre faço assim, ó. Vou aproximar aqui. Vou ficar assim, ó. Isso, aí dá para vocês verem melhor a máquina. Quando eu vou costurar assim, rebater o zíper, eu vou costurando e, ó, a minha mão vai ajeitando o forro aqui. Nossa, tô quase perdendo aqui o microfone. Então, ó, eu costuro um pouquinho, paro, ajeito o forro puxando ele aqui, porque essa costura vai ajudar a manter o forro bem sentadinho, para o cursor, na hora que abrir e fechar o zíper, não agarrar, tá? Então, olha só como ficou. Ai, gente, esse tecido com a combinação do zíper marrom, ficou lindo, hein? Agora vamos colocar o cursor. Os cursores, como eu disse, uma pontinha deixei sobrando aqui de cada lado. Então, a gente abre um pouquinho a pontinha de um lado, corta um pouquinho o dentinho do zíper para colocar o cursor. Já ensinei muita colocação de cursor. Para quem tem dificuldade, tem vídeo aqui no meu canal, tem vídeo nas outras redes sociais, no Instagram. Então, um eu coloco, trago até o meinho e deixo parado aqui. Agora eu vou virar e colocar o outro aqui. Então, encontrou aqui, deixe os dois paradinhos aqui no meio. Para esse forro não ficar solto, eu vou passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha, só para segurar o forro na parte do principal, tá? Bagum pode cortar com a tesoura de tecido, tá? Inclusive, chegou essa tesoura aqui, a minha preciosinha, chegou no site. Que é aquela, ela tem a fita métrica aqui. Só uso ela. Todos os vídeos que vocês verem meu, eu vou estar usando ela. Pra cortar tecido, eu gosto dela. Então, aqui, ó, ficou uma rebarbinha de bagum. Vou cortar. Depois que você, então, costurou o zíper aqui no canal do zíper, vocês vão medir. Pega aqui, ó, o fundo ele é menor mesmo. E vai medir para ver se tá dando tamanho certinho, tá? Na medida, gente, do molde, eu deixo a medida certinha, mas vocês sabem, eu sempre falo isso em live. Maria Júlia, corta no risco. Todas as minhas aulas, nenhuma precisa deixar margem de costura, tá bom? Às vezes aqui, ó, então voltando aqui, uma margem de costura que você der, um pé de máquina diferente, às vezes fica um mais estreito, o outro não. O meu aqui tá os dois da mesma largura. Caso não esteja, na hora que você deixar pronto o canal do zíper, e não esteja da mesma largura, aí você refila a beiradinha para ficar os dois da mesma largura, tá? Aqui no canal do zíper, voltando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, ó, bem ao meio. Então, a beiradinha do zíper, ela vai pegar aqui na beiradinha do material, tá? Dobrou bem certinho ao meio. Aqui, eu vou fazer um pique, para marcar o meio da lateral, que é onde a gente vai costurar o puxadorzinho, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Dobrou. Fez o pique. Por enquanto, a gente vai colocar o puxador em um dos lados só. Pega aqui o puxadorzinho que eu já fiz e coloca ele bem em cima do pique e passa uma costura. Ficou assim, ó. Tá? Ele fica assim pra dentro mesmo. Vou pegar aqui o fundo, colocar estampa
de frente. Deixa eu só ver se tem sentido. Tem, então tem que ser assim. Estampa de frente com estampa, beiradinha com beiradinha aqui, ó. Tá? Passa uma costura com um pé de máquina. Passou essa costura, vou virar para o lado avesso do canal do zíper e vou pegar o forro do fundo. Vou colocar direito com direito. Alinhou aqui, passa outra costura aqui com um pé de máquina. Certo? Agora a gente abre, ó. Aqui é o avesso. Aqui, direito. O puxadorzinho ficou aqui, ó, tá vendo? E aí aqui eu vou passar uma costurinha rebatendo. Nesse momento pode aumentar a largura do ponto. Eu pus em 4,5, porque fica grosseirinho aqui, tá? Aí agora diminui. Então a costurinha, o desenho do tecido não favorece para vocês enxergarem, né? Mas ó, puxador, tá? Agora, antes da gente fechar do outro lado, a gente vai medir, como eu sempre faço. Então, pego aqui a parte do espelho. E vamos medir aqui, ó. Como se já fosse fechar a peça, tá? Ó, gente, coloquei o prendedor em toda a volta. Aqui eu tive uma sobra, acho que deve ser uns 2 centímetros. O que eu vou fazer? Vou soltar um pouquinho o canal do zíper e vou fechar aqui, ó. Sabe por quê? A sobra que der, que a gente precisar tirar, eu vou tirar do canal do zíper. Porque o fundo da bolsa, ele já é bem menor. É para a frasqueira abrir o zíper até embaixo, entendeu? Se eu tirar do fundo, aí vai ficar menor do que já tá? Então, eu vou tirar da parte onde tem o zíper. E aqui, quando vocês forem tirar, você não tira rente aqui, não. O encontro rente. Deixa passar 1 centímetro, porque aqui a gente ainda vai fazer uma costura da emenda. Eu vou chegar aqui pertinho de mim, não consegui cortar certinho. Aí eu deixo só um pique, agora eu tiro aqui os prendedores. Gente, tá demais os pacotinhos de retalhos. Então, aqui, ó, dei um pique, tá vendo? Aonde eu tenho que tirar. E vou cortar. Venho com a tesoura até o zíper, chegou no zíper, eu pego a outra. Porque cortar zíper com a tesoura de tecido acaba com a tesoura, tá? E ficou assim. Agora eu vou ter que fazer o pique aqui de novo, né? Eu tinha feito para pôr o puxador. Dobrou aqui. Faz o pique de novo. Olha só, gente, tava falando para vocês dos pacotinhos. Ó, para quem trabalha com retalho, esses são tiras, tá? Aqui, olha que linda, chegou essa coleção nova, depois eu vou mostrar. São 8 tiras de 14 centímetros por 1,5, que é a largura do tecido, tá bom? Olha que lindo, além de ser lindinho, tá um preço ótimo. E esse aqui, ó, é essa coleção aqui, deixa eu pegar para vocês verem. Coleção Arabesco Basics, olha só. Tricoline 100% algodão, tá? Então, são 8. Olha só que lindos. Olha o desenho deles. Então, tem o de tiras, faixas, né? Tem esse de arabesco. Tem de linho. Todos são com 8. Só de coração que é 7, desculpa. Poá. E aqui esse coleção de corações textura. Por enquanto tem essas 4 opções. Vou montar estampados, mas ainda tá para chegar uns tricolines
Eu não vou fazer digital, né? Muito difícil a pessoa querer usar digital para fazer tapete, alguma coisa assim. Para vender em conta tem que ser o tricoline mais em conta, tá? Então tem esses aqui, são faixas de 15 centímetros por 1,50, tá? Lá no site, gente, vocês vão acessar a categoria retalhos variados. Que aí tem ele assim em faixa. Tem eles assim, ó. Pacotinho com 8 retalhos. Tamanho 35 centímetros por 50 centímetros. Esse aqui dá para fazer necessaire, entendeu? Dependendo da peça que for fazer, necessaire, estojo, dá para fazer também. Então, tem esse também, pacotinho de retalho. E depois tem os maiores, que esses aqui você já conhece, que eu já vendo no site há muito tempo. Esses vão estar na categoria kits de tecido, 50 centímetros por 75, ó. Esses são maiores, 50 centímetros por 75 centímetros. Olha que linda essa coleção de coração. Chegou 7 cores. Palha, mostarda, lilás, rosa, turquesa, salmão e verde pistache. Tá bom? Mas depois, no final da live, eu vou mostrar direitinho para vocês. Tudo explicadinho. Eu abro o tecido para mostrar o tamanho para quem tem dúvida, tá? Voltando aqui, aonde eu fiz o pique, vou costurar o outro puxador. Então, coloco ele aqui. Obrigada, meninas. Isso aí, deem like, curtam o vídeo, compartilha. Costurei aqui, aí agora sim a gente pode fechar aqui o outro lado, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, a pontinha do principal, do fundo, e coloco aqui, ó, frente com o canal. Ficou assim. Alinhou aqui, passa uma costura. Passou essa costura, ó, percebam que o forro do fundo tá solto aqui, né? Vou virar pro avesso do canal do zíper, e aí eu pego aqui a pontinha do forro do fundo e coloco direito com direito aqui e passa mais uma costura. Passou essa costura, a gente vai virar pro lado direito. E desse lado aqui, aonde foi a emenda que eu acabei de fazer, a gente passa uma costura rebatendo aqui também, tá? Aumento do comprimento do ponto. Ficou assim. Pro forro aqui da parte do fundo não ficar solto, eu vou passar uma costurinha na beiradinha, tá? Pronto. Agora eu tenho viés. Como eu disse, eu cortei aqui tira de 8 centímetros de bagum. Eu vou dobrar ele ao meio e vir costurando, ele ficar dobradinho assim, tá? Eu acho que fica um acabamento melhor. Vou colocar agora o calcador de Teflon, que é esse calcador branquinho aqui, ó. Ele é para costurar plástico emborrachado, sintético, e ele ajuda a deslizar melhor, tá bom? Chegou no meu site esse calcador para máquina industrial, que é esse branquinho aqui. Para quem tem máquina industrial, lá no site tem. Então, aqui, ó, dobrei e vou passar a costura. Por enquanto, gente, eu não vou trocar a linha, porque eu tô com linha marrom, mas essa parte aqui não vai aparecer. Na hora que eu for rebater esse viés na peça, aqui, gente, antes da gente fechar a peça, o viés eu vou costurar pelo lado de dentro, por enquanto, só aqui onde não tem zíper, tá? Porque aqui tem zíper. Então, para ficar mais fácil fechar a peça, eu gosto de estar visualizando o zíper. E se eu costurar o viés aqui, eu não vou ver ele.
Isso é um jeito meu de trabalhar, porque se vocês quiserem costurar dos dois lados agora, pode ser também. Então, eu vou costurar o viezinho só de cá. O que eu faço, ó? Tá dobradinho, essa pontinha aqui, coloco bem alinhadinho com a pontinha da peça e vou passar uma costura aqui na beiradinha, uma costura de beiradinha mesmo, é só para segurar, tá? Muito difícil esse bagulho desfiar, tá? Eu pergunto se bagulho desfia. Desfia bem menos que tecido. Passou do encontro aqui, corta o excesso. Agora, a gente tá com as 3 partes da nossa peça pronta, né? Aqui, aqui e tem a outra aqui. A gente vai marcar o meio de todas elas. Então, as 2 partes, que é espelho, a gente dobra. Curvinha com curvinha para ficar bem centralizado, tá? Segura aqui para não soltar. Fazer um pique aqui em cima e embaixo, pequenininho, tá? É só pra gente marcar o meio mesmo. Aí. No outro aqui, a mesma coisa. Alinhou, curvinha com curvinha. Pronto. E agora aqui, ó, nós também vamos marcar. Aqui a gente vai dobrar, a gente vai juntar, desculpa, início e final do zíper, do canal do zíper. Aí a gente sabe que fica bem retinho, né? Vou fazer um pique aqui embaixo, ó, 2 ladinhos. Na parte de cima, eu vou fazer um pique aqui onde é tecido. Onde é zíper, gente, eu não gosto de dar pique no zíper. Ah, mas é um pique bem pequenininho. Não tem problema, eu não gosto. Aí eu vou pegar um giz, uma caneta e marcar, tá? Deixa eu pegar a régua também, eu vou precisar dela. Então, aqui, eu peguei o giz, aí eu venho e marco. Esse giz aqui, ele apaga com o calor do ferro. Aí tem uma marcaçãozinha. Aqui a gente risca por dentro e por fora. A gente vai usar a marcação por dentro e por fora, tá? Antes da gente fechar a peça, a gente vai posicionar a alça. Então, aqui, ó, virado no canal do zíper mesmo, onde a gente tá vendo aqui, tem o pique em cima, marcação embaixo. A gente passa um risco aqui, ó. Com giz ou caneta que apaga com o calor do ferro, tá, gente? Não pode ser permanente, não vai aparecer. Não vai sumir, né? Então, pronto. Fez um risco aqui, o ninho do meio, tá? Aqui a gente vai medir quanto que nós temos. O meu tá com 12 mesmo, não tirei nada. Então, aqui, ó. 12 centímetros, metade de 12 é 6. Então, onde dá 6, eu marco. Tá? Deixa eu mostrar de pertinho. Eu fiz um xizinho, tá vendo? Ó? Então, aqui é bem o meio. Aqui é o meio bem certinho. Então, vai ser aqui que a gente vai posicionar a alça. Agora, eu vou só medir na outra, porque eu não anotei a medida. O tamanho tá certinho. Nossa, eu apertando o creme, deve ter caído aqui dentro. Ah, não caiu, não. Fiz creme de válvula. Então, aqui, ó. 8 com 8, 16, 9,5. 9,5.
Eu falando em voz alta. Então, aqui, ó, dessa marcação do xizinho que eu fiz aqui para cada lado, a gente vai marcar 9,5 centímetros. Então, eu faço um risco aqui. Na hora que deu aqui os 9 centímetros, faço um risquinho de assim. Ó. Então, daqui do meio para cá, 9,5 centímetros. Quando chegou em 9,5, tá vendo que eu fiz um risquinho assim? Porque vai ser exatamente onde eu vou costurar a alça. Tá bom? Do outro lado, a mesma coisa. 9,5. Faz um risquinho. Pronto. Aí você vai pegar a sua alça. Tô usando a alça chique de 30 milímetros. Pode ser a fina de 20 também, pro critério de vocês. Aqui eu dobro a pontinha. Ó. Dobrou. Essa pontinha que eu dobrei, eu vou posicionar bem em cima da marcação que eu fiz aqui. E passo uma costura. Aqui eu vou passar uma costura assim, ó. Costura aqui, pra cá. Faz um quadradinho, sabe? Virar pra vocês verem. Aí aqui dá pra vir aqui bem tranquilo, ó. Diminuição do comprimento do ponto. Começa com o retrocesso. Aí vem bem devagarzinho, ó. Pontinho por pontinho. Virou. Presta atenção para deixar a alça retinha. Fez o quadradinho aqui. Virou. Desceu. Então, ó. Quem tiver rebite, pode só colocar um rebite, não precisa costurar, né? Vocês que sabem. Do outro lado, a mesma coisa. Dobra a pontinha da alça, posiciona aqui, onde a gente marcou. E bora costurar. E ficou assim, ó. Aí depois passo o ferro aqui para tirar toda essa marcação. Então, olha só. Estou usando linho de poliéster, é isso mesmo. Gente, ó, chegou no site Reposição de Linho, a caixinha mais vendida do Brasil, coisa mais linda, ó. 12 cores de tecido tricoline linho. É tricoline, tá, gente? Ó. Ó como é que é a estampa, tá vendo? Então, vão essas 12 cores, tá? Na caixinha decoradinha, assim, eu mesmo que faço, com carinho. Fica bonitinho, né? Olha só. Então, chegou no site a de linho, com 12 cores. E aqui, essa é maior. Tchararã. Poá, 15 cores. Ó, 15 cores de poá. Esses tecidos que vai na caixinha tem um tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros cada. Então, é uma caixinha legal para você que quer ter um pouco de cada cor, né? Vão 15 cores de poá. Mas também tem no site todas as cores avulsas a partir de 50 centímetros, se vocês quiserem. Tanto linho quanto poá tem. Olha só, gente. Lindo! São básicos que a gente sempre precisa ter para fazer forro, composê, combinação. E eu acho muito legal o poá e o linho para isso, tá? Para fazer essas combinações. Chegou 7 cores do coração textura. Gente, esse eu fiz a bolsinha Cora, fiz com o rosa, quem lembra? Ó, ele tem um efeito textura no fundo, tá vendo? Então, chegou as 8 cores da coleção, são tecidos da Fabricarte, tá? Olha só que lindo. Chegou 8 cores
Basic Arabesco. Olha só que lindo, gente. Pra quem faz patchwork, também para fazer forro, para fazer combinação. Os barrados. Barrado de pano de prato, barrado de toalha. Quadradinho para fazer cor de retalho. Imagina usar as 8 cores quadradinhas e fazer uma bolsa. Fica lindo, né? Então, esses aqui também vocês podem comprar no site. De várias formas, ou tecido assim avulso, cada um desses tem 50 centímetros, tá? Meio metro, 50 centímetros por 1,50. Você pode comprar esse assim, você pode comprar o kit com as 8 cores, no tamanho 50 centímetros por 75 centímetros. Você pode comprar o pacotinho de retalho, também as 8 cores, no tamanho 35 centímetros por 50 centímetros. Ou você pode comprar, deixa eu achar ele aqui, onde eu deixei? O pacotinho de faixas, tiras de tecido, 14 centímetros por 1,50. Todos esses, ó, nesses formatos, são as mesmas cores. E aqui em formatos diferentes, que atende clientes diferentes. Então, por isso eu montei desse jeito. Desse jeitinho aqui vai ter o arabesco, vai ter o poá e vai ter o coração e o linho, tá? Que você pode comprar nessas 4 formas, tá bom? Olha que legal, gente. Muito bacana, né? Então, nessas 4 formas tem essas 4 opções: o arabesco, o coração, o poá e o linho. Aí você escolhe qual melhor te atende, tá? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu nem sei se eu mostro na live, porque tem só 3. Olha aqui, eu já mostrei o vídeo, né? Quem viu o vídeo? Ó, gente, para tudo, escuta, gente. Se eu erguer a coisinha. E ela vai mexendo, tá? Olha aqui. Ela vai mexendo aqui, o retrói de linha, a agulha e o pedal ali embaixo. Olha lá, ó. Aqui dá para guardar alfinete, alguma coisinha. Ela só funciona com a gavetinha aberta. Aí quando fecha, ela para. Ai, é muito linda. Tem no site, tá, gente? Tem só 3. Eu tenho uma, já faz 6 anos, que ela fica ali, ó. Cadê? Eu até perdi. Ali, ó. Aquela ali meu marido me deu. Linda, fofinha. Também novidade no site. Para quem tem máquina doméstica, ó, suporte para poder usar a linha de cone. Olha só. Vou fazer um vídeo mostrando direitinho como é que monta, porque ele vai desmontado na caixinha, desse jeito aqui, ó. Vai todo desmontado. E aí aqui, ó, coloca o cone de linha, passa a linha aqui, tem os espacinhos para guardar bobina, prendedor, alfinete. Aqui tem espaço para guardar régua. E é rosa, né, gente? Todos são rosa, tá? O que mais que chegou também? Uma coisa que vocês pediam muito, guia de costura. Aí na live aqui, acho que eu não vou conseguir mostrar. Mas como é que faz? Ele tem um imã para quem tem dificuldade de costurar reto. Eu vou colocar do lado de cá para vocês verem, mas ele é colocado do lado de lá. Deixa eu ver aqui. Se dá, ó. Você coloca aqui, encostadinho, tá vendo? No calcador. Acho que não dá para ver, depois eu vou fazer um vídeo também. E aí não tem erro, sabe? Você vai costurando e aqui o tecido não sai. Depois eu vou fazer um vídeo. Isso aqui é bem baratinho, gente. E é ótimo, tá? Ó. Guia de costura. O que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês? As tesouras. Chegou tecido digital, eu esqueci de pegar lá. Ó, chegou essa tesoura. Gente, esse formato aqui é super legal, ainda mais para quem tem mão gordinha igual a minha. Que é bem bacana, que é esse modelo asa que fala, sabe? E ela é maior, assim, sabe? Deixa eu tirar para vocês verem. Ó. Tá vendo? E o tanto que ela é afiada. Então, essa parte aqui é maior comparado com a outra. Deixa eu mostrar aqui, ó. Dá pra ver a diferença, né? Todos da Lamax, as tesouras, tá? E agora? Não vou saber guardar. Assim. Então, chegou essa.
Esse aqui é lançamento. Essa não tinha. Chegou essa. Chegou reposição da Preciosa. Que é o nome que eu dei para essa aqui, que é a minha favorita. Chegou essa lindinha, que é a dourada retrô. Olha isso, gente. Coisa mais linda. Eu tenho dela ali no meu suporte. Ela tem 15 centímetros, assim, tá? E chegou a pitica, que eu já tô com a minha aqui do lado da máquina, que isso aqui é ótimo para cortar. Quando fica aquele cotoquinho de linha bem pequenininho, esse aqui pega bem certinho e corta direitinho. Essa tesourinha aqui, ó. Para quem trabalha com máquina de bordado também é legal. Então, eu já tirei a minha, essa aqui para mim, e vai ficar aqui do lado da máquina. É isso, gente. Todos esses itens tem no site, tá? Aproveita hoje, pagamentos no Pix, 10% de desconto, tá bom? Vamos, nós até, olha só, vamos costurar, vamos. Depois, no final, eu mostro tudo com calma, direitinho para vocês. Vou colocar nos stories também, tá? Aqui, ó, voltando para a aula. Eu vou pegar o fole, que é essa parte aqui, quando a gente emenda canal do zíper com fundo, formou o fole. Vou virar para o lado avesso. Essa parte onde tem o bolso, ela vai ser ligada com a parte onde tem o zíper, tá? Só para vocês prestarem atenção para não colocar essa parte para trás. Então, o que eu vou fazer? O pique, cupom de desconto da aula de hoje é Frasqueira Júlia. O pique aqui de cima, eu vou unir com a marcação de giz que eu fiz aqui no zíper, ó. Coloco a marcação com o pique e vou passar uma costurinha pititica aqui, só para segurar. A linha escapuliu. Ó, escapou de novo. Oh, meu Deus. Quanto mais nervosa eu fico, menos eu consigo passar a linha. Ai, Deus. Vocês pensam que ao vivo dá um nervo na gente quando acontece essas coisas? Aí, agora você não escapa de novo, hein? Vem cá. Passou uma costurinha pititica aqui. Ai, ai. Sempre tem que ter. Ai, gente, como é que eu bloqueio? Aí aqui na parte de baixo, pique com pique, também juntou. Vou fazer aqui uma costurinha para segurar. Fez essas duas costurinhas, aí a gente vai colocar prendedor em toda a volta. Essas duas costurinhas que a gente faz, em cima e embaixo, é para quê? Para quando a gente for costurar, esse fole aqui não for mexendo, sabe? E aí acabar ficando torto, tá? Gente, então, ó, passei a costura, não, coloquei prendedor em toda a volta, mas a gente vai costurar por etapas, tá? Primeiro, na parte do zíper, eu vou fazer duas costuras.
Uma costura com o calcador de uso geral eu vou fazer na beiradinha, só na parte do zíper. Depois eu venho com o calcador de zíper e passo mais uma costura rente ao dentinho do zíper. Para aí sim, depois eu vim para a parte de baixo. Tá bom? Então vamos lá. Primeira costura de beiradinha. Eu sempre, quando faço peça com zíper em parte arredondada, eu gosto de fazer dessa forma. Passando essas duas costuras, que fica muito, muito mais fácil para fazer o acabamento. Então, pronto. Passei a primeira costura bem na beiradinha. Agora eu vou colocar aqui o calcador de zíper. Que eu uso esse aqui, ó, que é o com o furo no meio, tá vendo? Chamado dente de coelho. Tem calcador de zíper com furinho na lateral de cá, na lateral de cá. Eu gosto desse aqui, que é o furinho no meio, tá bom? Esse é para máquina industrial. Tem no site também. Mas só para máquina industrial, tá, gente? Se comprar para máquina doméstica, não vai dar certo para usar. E agora, uma costurinha bem rente ao dentinho do zíper. Eu tô chegando aqui, ó, onde tem o cursor. Aí eu levanto o calcador. Puxo o cursor para frente. Para ele não atrapalhar a gente. Então, pronto, ó. Passou as duas costuras, fica bem certinho aqui a costura do zíper. Posso voltar com o calcador de teflon. Vou continuar usando ele, que eu vou costurar no bagulho, né? Então, aí... Agora sim eu costuro a parte de baixo. Com um pé de máquina, a gente vem e finaliza a costura em toda a volta. Prontinho. Partezinha toda costurada. Antes de pôr o outro lado, se vocês quiserem virar aqui, ó. Vira, confere se costurou tudo certinho. Porque se precisar desmanchar, ajeitar algum cantinho, alguma coisa, fica mais fácil agora do que se eu tiver as duas partes costuradinhas. Tudo certinho, não precisa consertar nada, então volta e agora a gente vai fechar o outro lado. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Pego a parte do espelho, parte superior aqui, pique com pique, assim. Ó. Passa uma costurinha. Embaixo, mesma coisa, pique com pique. Outra costura, e agora a gente pode colocar prendedor. Gente, também amei esse tecido, viu?
Colocou o prendedor em toda a volta, costura com um pé de máquina. Botar logo o prendedor aqui, porque para perder isso aqui é uma beleza, né? Agora a gente vai virar o viés. Vou só cortar aqui a pontinha que ficou sobrando. Desse lado a gente já tinha costurado o viés, tá vendo ele aqui, ó? E puxo ele todo. Ó. Dobro ele aqui e faço a costura. Tá vendo? Aumenta a largura do ponto. Aumento do comprimento do ponto. Da máquina. Eu vou só virar aqui, gente. Tem uma parte que ficou muito grossinho. Aí vocês verem que tem parte que ficou grosso, que ficou muito comprido, vocês podem cortar. Mas cuidado para não cortar muito rente a costura. E aí depois a bolsa vai abrir, costurar, tá? Sempre tem que ter um meio termo. Aqui eu fiz, ficou muito grosseiro. Eu fiz uma margem muito grande, que como eu tô costurando com o meu pé, que eu não tenho costume, fiquei com medo de costurar muito na beiradinha. Aí. Ó, então isso aqui, ó, é tudo bem beiradinha mesmo, tá? Aí fica melhor agora pra virar o viés, pra costurar o viés. Pronto. Aí agora a gente só dobra o viezinho aqui. Se você quiser colocar prendedor em toda a volta, pode colocar o prendedor, depois vir só costurando. Se você quiser vir dobrando aqui e costurando, fica a critério de vocês, da forma que vocês acharem mais fácil, tá? Largura do ponto em 4,5, tá, gente? Que fica aqui. Ai, tô com a linha marrom. Vai com a linha marrom mesmo, porque tá ruim ficar levantando. Todo de um lado. E aí, eu tô aqui já com o outro para costurar aqui, né? Que esse, como eu falei para vocês, tem o zíper, eu não queria perder a minha visão de campo aqui no zíper. Então, eu vou costurar agora, tá? Vou pegar de cá. Amassa a bolsa assim, ó. Fica mais fácil. Deixa eu ver se tem alguma rebarbinha, alguma coisa para tirar. Na parte do zíper, vocês não cortam nada, tá, gente? Não corta nada. Se cortar, o zíper vai desviar. Aí, aqui, ó, com o viezinho que eu fiz aqui, né, de bagum. Essa pontinha. Primeiro a gente vem aqui, bem na beiradinha. Faz em toda a volta. Aí depois vira e costura do outro lado. Costuradinho, aí a gente vira e vai rebater. Aqui na parte do zíper, com cuidado, tá? Eu vou colocar o calcador de zíper, pro viés ficar bem certinho. Aqui eu já tô dobrando ele, ó. Aí. Aí agora colocando o calcador de zíper. Pra fazer aqui a costura no viés na parte do zíper, tá?
linha marrom, mas tá bom. Compro da Lanmax, mas não serviu na máquina. Ah, não serviu na máquina médica, sim. A Singer, ela é muito exclusiva nessas partes, sabe? Se a sua máquina for Singer, você tem que comprar agulha Singer. Ajeitando aqui, desamassando a coitada, para a hora do... Para a hora do quê, meu povo? Deixa eu ativar os comentários das meninas aqui. Bananã, para a hora do parto. Nossa, liguei o ventilador por cima. Singer na industrial, cabo grosso. A minha é cabo fino, eu acho. Ai, não sei se a minha cabo fino ou cabo grosso, acredita? Porque troquei a máquina faz pouco tempo, né? Da outra era fina. A que eu usava na outra era fina. Agora dessa aqui, eu não sei. Virando. Vira, vira, vira. Hora do parto, minha gente. Ó, já vai virando, já vai acertando os cantinhos das curvinhas, tá? Que aí depois passa o ferro, lembrando, gente, bagum na parte de dentro, né? Que é bagum, não pode passar ferro, tá bom? Então, como eu sempre ensino, né? Explico para vocês. Ih, meu celular que tá fazendo live no Instagram vai cair, gente. Bateria fraca. Peraí, deixa eu virar aqui rapidinho e mostrar para vocês para finalizar no Instagram. Porque... Aí vocês vão no ferro, passa o ferro quentinho, né? Para deixar ela desamassar, coitada. Deixa eu baixar aqui para vocês verem o que eu tô fazendo. Ó, aquele capricho, tá? Quando a gente vira a peça, ela tá toda bagaçada mesmo. Toda amassada, né? Bagaçada não, coitada. Mas aí depois, passando o ferro, eu amei essa cor, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Aí aqui depois coloco o botãozinho certinho. Linda demais. O valor de venda que eu deixo para vocês, tá aqui a outra, ó. Valor de venda dessa peça eu deixo para vocês de 120 a 140 reais, tá? Então é isso. Beijo para todas vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.